começando mais um Sintonia Fina. E o tema de hoje do nosso programa é machismo a favor da rivalidade feminina. E para discutir esse tema comigo, eu estou aqui com a Silmara e com a Josi, essas mulheres lindas, maravilhosas e inteligentes, porque a gente já tem que começar a fazer esse exercício de elogiar a próxima, né? Para acabar com essa rivalidade. Então eu queria falar com vocês hoje sobre esse tema aí, né? Que no começo desse ano ganhou uma atenção maior pelas coisas, repercussões nos sites de fofocas dos famosos, né? Eu acho que o principal caso que temos como exemplo foi a traição do José Loreto, da Débora Nascimento. Normalmente, quando se fala do mundo artístico, né, gera muita especulação, dá audiência. Tem muito programa, tem revista especializada nisso, porque dá audiência, o público gosta de saber o que está acontecendo. Sim. Mas assim, o que me chamou a atenção, porque no geral era isso, quem traiu, né, quem causou, quem foi pivô, porque, né, publicamente houve uma separação, eu não sei se eles já reataram. Chegaram a falar isso. Mas quando foi falado, houve a separação, né? A Débora Nascimento ficou a pessoa que foi atraída, né? As pessoas se compadecendo dela, mas de repente criou-se um outro movimento que foi, olha, não era Marina Rui Barbosa e deixou outra pessoa e deixou ela levar a culpa, né? Muita gente também passou até a atacar a Débora Nascimento, dizendo que ela não se manifestou para tentar ajudar. Aí o que teve um veículo de comunicação em especial, porque nós três aqui somos jornalistas, a gente acaba acompanhando como os meios de comunicação abordam, né, determinados assuntos. Teve um que eu gostei, que foi muito interessante, tanto que na hora tira a gente assim do prumo, fala, será que eles escreveram errado? O HuffPost, que tem uma edição brasileira, é um site norte-americano, mas eles estão com a edição brasileira, eles cravaram a seguinte manchete: José Loreto é pivô da separação de Débora Nascimento e José Loreto. Na hora que eu li, acho que eles erraram, né? Porque você coloca o pivô, uma terceira pessoa. Mas o que eles colocaram? Se houve traição, se houve culpado, é porque ele deixou que isso acontecesse. Então, ele tem culpa. Não, ele traiu. Essa leitura, eu acho que mesmo que o tema já passou, a história já passou um bom tempo do que aconteceu, vale a pena ler para ter a ideia do que realmente a gente deve fazer numa situação dessa. Primeiro que a gente nem deve julgar o problema dos outros, mas a gente vai comentar, a gente já tem essa tendência de falar dos famosos, vamos analisar os fatos. Isso é bom para a gente levar para a nossa própria vida, né? Então... eu acho que esse exemplo que você está dando, ele reflete um pouco do que a gente estava conversando aqui, de como que as mulheres repetem o discurso machista. Porque o que chama atenção nesse caso é que muitas mulheres criticaram a atriz que supostamente teria sido o pivô da separação e teria sido a então pessoa com quem ele tinha traído a esposa, e as mulheres imediatamente se revoltaram contra ela, desfizeram amizades que agora isso tem uma relevância, seguir, isso né, tem uma a relevância hoje, né? Deixaram de seguir, enquanto que você não viu esse movimento entre homens em relação ao José Loreto. Sim. Que normalmente nesse caso o homem acaba sendo como vítima, como seduzido. Eu acho que o discurso que se traz aí é que o homem é vítima de uma mulher que o seduziu, portanto a culpa da traição é da mulher. Então, e você percebeu que você também falou que a atriz que foi pivô, então, assim, repetindo o discurso. A gente tem esse padrão de falar da pessoa que foi pivô, mas quem traiu decidiu trair, claro, né? claro. Agora a questão é que em casos como esse, em casos de traição, o homem é visto como macho alfa, um homem conquistador, né? Ele acaba até sendo valorizado, olha lá, aquele cara só pega mulher bonita. A mulher sempre vai sair perdendo. Se a mulher é amante, é a mulher que não presta. Tava lá, destruir um casamento, destruir um lar. Se a mulher, isso nós estamos falando se ela for amante. Se a mulher é a vítima, ninguém quer saber do homem. Fica lá, tá vendo? Não soube nem segurar o marido.
Ainda tem isso, Ainda tem de não esse soube segurar o comentário. marido. E a que foi a amante é que é a culpada. Às vezes a gente faz isso sem pensar, porque está enraizado. Então a gente tem que começar a ver... De desqualificar, desmerecer a outra. Eu acho que a gente tem que começar a ver que a beleza está na diversidade, na união entre a gente, na diferença, pra gente se unir, né? Porque eu acho que é aquela coisa, quanto menos a mulher sabe, menos a mulher esteja unida com a outra, mais vai fortalecer aquela questão do sistema do patriarcado. Entendeu? Então, menos nós vamos querer avançar no feminismo, nas lutas feministas. Então, a gente tem que se unir, né? A gente tem que estar junto, a gente tem que ter a sororidade, se colocar no lugar de Brunas, de Marinas, de exes, porque a gente também é ex, claro, entendeu? claro. E aí eu lembro, até trago de volta um exemplo que eu dei num programa aqui, mas que é sempre válido, quando mostraram a esposa daquele jogador colombiano, James Rodrigues, que não tinha o padrão que se espera de uma esposa de um craque, porque ela não era modelo, ela era jogadora de vôlei, então ela tem um padrão de atleta, não um padrão de modelo, e mulheres atacando a esposa dele nas redes sociais, quer dizer, as próprias mulheres desmerecendo, desvalorizando, como se dissesse, olha, você não merece estar casada com um craque famoso aí de futebol. Eu tô com um texto aqui de uma jornalista que escreveu no UOL e ela falou sobre isso, né? O texto é machismo não acaba enquanto houver mulher machista. Todos nós, ninguém está assim, todos nós somos suscetíveis aos discursos da sociedade. Todos nós cometemos gafes, não só gafes, como falamos coisas que não deveríamos falar, reforçando determinadas ideias preconceituosas, discriminatórias. Isso acontece em relação às mulheres quando se trata da questão do machismo, porque está enraizado na sociedade. Nós fazemos parte da sociedade, mulheres fazem parte da sociedade. Então, quando a gente faz essa crítica em relação a esse episódio da traição, isso não acontece só nesses episódios. Recentemente, quando houve a posse dos deputados, eu não lembro, confesso a vocês que eu não lembro o nome da deputada. Ela foi com vestido decotado, vermelho, para a posse. E os comentários que se fizeram, na página dela, foi assim, lastimáveis, desqualificando a mulher. Sim. Até essa jornalista aqui da Folha, Marili Jorge, ela diz, quando a mulher faz isso, ela se autossabota. Porque quando a gente fala de feminismo, a gente fala de igualdade, do respeito. Independente da roupa que a mulher está, isso não afeta o caráter e a dignidade dela enquanto mulher. A sociedade já é cruel o suficiente com a gente, com nós mulheres. Então, se nós formos cruéis com nós mesmos, como que a gente, né, vai conseguir mudar e evoluir? Isso tudo que a gente quer, nossas pautas que a gente discute aqui. Então é um trabalho diário pra gente pensando, se colocar no lugar, elogie sua amiga, né? Elogie as mulheres, as famosas. Eu acho que tem muitas mulheres, a Bruna, a Maísa é um exemplo disso, acho que a Maísa Silva. Essa nova geração que ela é um exemplo disso, de sempre estar elogiando. No último Dia da Mulher, nós tivemos uma questão muito legal em relação a isso, que as famosas escolheram pessoas que elas admiravam, mulheres que elas admiravam para destacar nas redes sociais. Isso é legal, porque é exercício de elogiar a próxima. Então, eu acho que é uma pauta que a gente tem que discutir, que a gente tem que pegar firme aí nesse assunto, né? Porque eu acho que juntas nós somos mais fortes, né? Com certeza. E aí, só para dar alguns exemplos, né, que muitas vezes a gente fala, mas que atitude que eu posso ter que pode me caracterizar como mulher machista? E aí, tem um site aqui chamado Fatos Curiosos, em que eles dizem, por exemplo, se você diz que quando uma mulher às vezes é muito chata, às vezes é uma chefe e tal, você já fala assim, ela é mal comida. Tá faltando homem na vida dela. Então, mal amada. Então, isso é uma frase bem típica de machismo. Quando algumas mulheres falam mais sobre sexo, as outras já julgam que ela seja vulgar, que ela é dada demais. Outro exemplo, não pode sair só com as amigas e não pode ter amigos homens. Sempre, nossa, mas será que ela tá tendo um caso com ele? Nossa, mas todo dia é isso. Então já levanta aquela suspeita.
Então, esses são alguns exemplos de discursos muito comuns que a gente ouve no cotidiano e que às vezes a gente repete também, que caracteriza que você está com um discurso machista. E aí a gente já conversou sobre isso também. A gente precisa ocupar os espaços de poder, de direção, mas com um olhar, como você diz, de sonoridade, de harmonia, de solidariedade, de empatia às causas das mulheres. E sem contar que é muito importante as mulheres pararem de julgar umas às outras. Isso, porque fundamental. O fator aí que motiva tudo isso é o julgamento e pré-julgamento. Às vezes você sem conhecer o histórico da pessoa, sem conhecer o contexto em que ela vive, você já sai julgando e aí só aumenta, né? É importante a gente aceitar a diversidade entre nós, né, entre as mulheres, porque também há diversidade no feminismo e no olhar que tem sobre mim. É preciso que a gente também aceite as mulheres que não atentam ao padrão que a sociedade estabelece. Então, assim, em vez de você... Essa questão do julgamento também é fundamental. Quer dizer, a mulher não quer ter filho. Nossa, por quê? Sim. Nossa, ser mãe é uma coisa tão maravilhosa. Mas ela não quer. É uma escolha dela. É uma escolha dela, não precisa estabelecer esse padrão. Sim. Plantar uma árvore, ter um filho, né, escrever um livro, né? Ela precisa viver uma vida feliz e fazer as outras pessoas felizes. Não precisa ter esse padrão. Então, mais do que a diversidade entre nós, em termos de imagem, de aparência, eu acho que a diversidade é a opção de vida que a gente precisa respeitar. Por que uma mulher não pode morar sozinha ou não pode querer casar, ser uma solteira eternamente? Se homens podem fazer isso e não são questionados, ou são menos questionados, Muito menos questionados. Então, acho que é isso. A gente tem que respeitar as opções das mulheres, mesmo que elas estejam, entre aspas, fora dos padrões que a sociedade estabelece. Com certeza. Então, nós vamos ficando por aqui. Acho que é muito importante esse tema. Vamos tentar discutir mais, porque eu particularmente acredito que é um passo, se a gente resolver essa questão da rivalidade feminina, eu acho que é um passo para a gente avançar com mais facilidade as outras pautas. Então curta o nosso canal, comente, deixe seu comentário, se inscreva também no nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram, em todas as redes sociais. E nós queríamos agradecer, a Silmara do Sublime Cabeleireiros, que fez esses nossos cabelos lindos, maravilhosos, deixou a gente mais bonita. E é isso aí, muito obrigada, Silmara, e até o próximo Sintonia Fina. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto.